Olha aí. Agora temos o nitrogênio nos estados líquido, gasoso e sólido. Você pode ver esse estado sólido de nitrogênio congelado por cima. O gás está borbulhando abaixo, impulsionando o sólido para cima e o líquido abaixo disso. As antigas escalas Fahrenheit e Celsius foram fixadas nos pontos de fusão e ebulição da água e podem variar consideravelmente. O primor dos pontos triplos é que eles nunca variam mais que alguns milionésimos de um grau. Com esse conceito teórico de um zero absoluto e esses pontos triplos correspondendo a diferentes substâncias, nitrogênio, água, enfim, o mundo tinha uma escala precisa para medir a temperatura. Meio século após sua morte, o Kelvin foi adotado como a unidade internacional de medição da temperatura e vinculado a um ponto fixo mais preciso que Celsius e Fahrenheit jamais poderiam ter imaginado, o ponto triplo da água. Com ele, façanhas incríveis da engenharia agora eram possíveis, desde o forjamento de metais ao desenvolvimento de cristais. O mundo finalmente tinha uma escala de temperatura na qual podia confiar. Como o calor, a história da eletricidade também deu um grande salto adiante durante a Revolução Industrial. Foi o físico e matemático prodígio francês André-Marie Ampère que realmente deu um passo revolucionário. Intrigado com as descobertas de Ørsted, decidiu investigar com mais detalhes a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Usando um instrumento muito parecido com este, ele descobriu que se passasse uma corrente elétrica entre dois fios paralelos, criaria uma atração magnética entre eles. Agora, eu reforcei a experiência um pouco mais usando esses rolos de arame, mas se eu ligar a corrente elétrica, os rolos, então, são atraídos um para o outro. E o importante para nós é que, quanto maior for a corrente elétrica, eu vou aumentá-la um pouco, maior será a força magnética entre eles. Ampère havia descoberto uma nova maneira de medir a eletricidade. Medindo a intensidade da força magnética, ele pôde construir uma máquina para medir a corrente, chamada de galvanômetro, nomeada assim em homenagem ao pioneiro da eletricidade Luigi Galvani. E havia um uso prático para tudo isso. O trabalho de Ampère estava prestes a pavimentar o caminho para a comunicação moderna. Os primeiros sistemas de telégrafo eram basicamente um fio com um galvanômetro preso em cada ponta. Eles funcionavam com o envio de pulsos de corrente pelo fio, que então desviavam essas agulhas. As mensagens agora podiam ser enviadas com uma velocidade de quase 6 palavras por minuto. Assassinato de Sarah Hart. Mas foi preciso um assassinato horrível para que essa invenção ultramoderna fosse levada a sério. Em 1845, John Towell envenenou sua amante Sarah Hart com uma bebida mortal de ácido prússico. Fugindo do local, pegou um trem para Londres. O alarme tocou e uma mensagem telegráfica foi enviada para a estação de Paddington. Um assassinato acaba de ser cometido em South Hill e o suspeito do crime foi visto embarcar com um bilhete de primeira classe para Londres no trem saído de Slough às 7h42 da noite. Está disfarçado de Quackery. A mensagem levou 10 minutos para chegar a Londres. O trem levou 50. E ao chegar, Towell foi encontrado e preso por um policial londrino. A notícia de sua apreensão espetacular saiu em todos os jornais do país. O poder da comunicação elétrica estava claro para todos verem. Logo, as linhas telegráficas eram espalhadas por todo o mundo. Uma revolução nas comunicações globais estava a caminho.
Mas sem nenhum sistema internacional de medição da eletricidade, havia sérios problemas. Se colocassem muita corrente na linha, os fios pegavam fogo. Se fosse pouca, a mensagem nunca chegaria.